9% de aprovação dos críticos e 18% de aprovação do público, a primeira família da Marvel sofreu, mas sofreu muito em 2015. É o terceiro filme do Quarteto Fantástico, servindo aí como uma espécie de reboot, deixando os dois anteriores pra trás, só que, cara, deu tanto problema nesse filme que não tinha outra saída sem ser o fracasso. 10 anos antes dessa bomba, a Fox tinha lançado o primeiro filme do Quarteto Fantástico, aquele com Chris Evans e Jessica Alba, que até hoje tem uma coisa meio nostálgica em relação a ele, mas ainda fica muito atrás do que realmente era um bom filme da Marvel. E eu não acho aqueles dois primeiros filmes terríveis não, tá? Eu acho a atuação da Jessica Alba e do Senhor Fantástico péssimas, tá? Mas o Chris Evans até hoje é um dos atores que mais se encaixou no papel da Marvel, fazendo aí o nosso querido Tocha Humana. E o Michael Chiklis também manda bem, tá? Principalmente com a roupa de efeito prático aí. Tá na hora do pau! O segundo filme, de 2007, acho que melhora alguns pontos importantes. Adiciona o surfista prateado do Doug Jones, que eu gosto muito, mas adiciona uma cagada gigantesca do tamanho do Galactus, que é o Galactus desse filme. Que é uma fumaça, simplesmente. Eu não gosto do Doutor Destino dos primeiros filmes, mas muito por causa do texto mesmo, sabe? Porque eu gosto da atuação do agora saudoso Julian McMahon, principalmente ele como Victor Von Doom. E pra quem não sabe, o McMahon na época tava disputando o papel de Doutor Destino com ninguém mais, ninguém menos que o Robert Downey Jr., que hoje é o Doutor Destino oficial da Marvel. And I remember you had all met with him already for like Doctor Doom or something on another project. I think I think he had come through on a maybe Fantastic Four. Right. Isso que eu falei sobre gostar da atuação do ator como Vitinho acontece também no filme de 2015. Eu acho que o Toby Kebbell manda bem na atuação, mas quando ele se transforma no Doutor Destino de verdade, fica tudo uma bela de uma porcaria. Acontece que o início desse filme é bem interessante. Eu lembro assistindo na cabine de imprensa na época, nos primeiros minutos ainda, eu tava tentando entender por que estavam odiando aquele filme. E isso acaba sendo um recorte do que aconteceu pra esse filme dar tão errado. Vamos falar sobre isso. O filme foi dirigido pelo saudoso Josh Trank, mas dessa vez saudoso não porque ele morreu, mas porque a carreira dele morreu. Em 2012 ele dirigiu um filme muito interessante que eu gosto, chamado Poder Sem Limites. Um filme sombrio e muito original sobre jovens com superpoderes filmado em estilo found footage, que é aquele estilo de filmagem encontrada onde um próprio personagem do filme tá filmando tudo. E era um filme interessante, principalmente por essa ideia de abordar em tom realista como é que seria se pessoas no mundo real tivessem superpoderes. Então ele trata situações bem realistas em torno dessa doideira toda. O sucesso do filme chamou a atenção da Fox, que na época era dona dos direitos autorais de Quarteto Fantástico, e chamou o Josh Trank para tentar fazer alguma coisa diferente, mais realista, muito influenciado pelo que o Nolan tinha feito com Batman. A ideia original era ousada, mostrar os poderes do Quarteto Fantástico como uma espécie de maldição, explorar os traumas, os medos, fazer um filme de super-heróis com almas de terror psicológico e ficção científica. A ideia realmente parecia boa, embora combinasse zero com o estilo das histórias do quarteto mais quarteto da história dos quadrinhos. Isso diz muito sobre um dos principais problemas desse filme, que é a questão de que a produção foi uma bagunça do cacete. Como eu falei antes, a Fox era dona dos direitos do Quarteto Fantástico, mas só até certo ponto. O que significa que se não lançassem um novo filme a tempo, os direitos iam voltar para Marvel Studios. Então a solução era óbvia, fazer um reboot rápido, barato e de qualquer jeito. Esse seria só o segundo filme da carreira do Josh Trash, que vai de encontro com preço baixo. Era um cara de 30 anos e bem desconhecido ainda. As ideias de um filme mais sombrio, realista e mais psicológico vieram da cabeça do Josh, mas a Fox não queria nada assim. Eles queriam um blockbuster com cara de Christopher Nolan, mas ainda assim vendável para jovens. E aí que começam a surgir os nomes do elenco. Primeiro, o Miles Teller como Reed Richards. Ele tinha acabado de fazer o Whiplash e estava em alta. Kate Mara como Sue Storm, fazia sucesso em House of Cards, e as críticas começam com o anúncio do Michael B. Jordan como Johnny Storm, que apesar de ter o carisma e porte físico, não passou em branco pela polêmica da mudança de etnia. E também Jamie Bell como Coisa, que eu realmente não sei de onde acharam que podia ser uma boa ideia isso aí. Nos bastidores começaram a surgir os primeiros relatos de conflitos. Isso porque o Josh Trank teria se isolado da equipe, tomado decisões estranhas no set e entrado em confronto direto com atores e produtores. E aí começam relatos de que ele tratava mal a Kate Mara, com quem ele não queria trabalhar desde o início. Eu concordo que a atuação dela nesse filme é bem ruim, a má vontade tá estampada na cara dela, mas cara, tratar mal já é demais, né? É só não chamar ela pro churrasco, acabou. E os relatos também apontam que a Kate Mara confessou que trabalhar com o Josh foi a pior experiência da vida dela com o diretor. Mas o maior problema de relação foi com Miles Teller. A curiosidade é que a Fox não queria muito o ator, mas o próprio Josh Trank lutou por ele. O que é irônico, por falar em luta, né? Porque os dois quase saíram na porrada no meio das filmagens.
Alguns relatos apontavam que o Josh ficava minuciando os atores, chegando ao ponto de falar quando eles deviam piscar, quando eles deviam respirar. Com isso, o Miles Teller começou a contrariar o diretor, muito também porque achava que o personagem poderia ter uma caracterização mais humana. Só que o Teller é meio conhecido por ser um cara sarcástico e com muita personalidade. Essas coisas acabaram resultando com o ator e o diretor se encarando peito a peito, cara a cara, desafiando quem daria o primeiro soco. E o clima, que já era pesado desde o início, acabou ficando insustentável. E com o Josh cada vez mais isolado, ele começou a perder o controle da produção. Papo dele danificar o próprio trailer, agindo de forma agressiva, levando o cachorro pro set, deixando ele causar altos prejuízos no local de filmagem. A Fox chegou a colocar seguranças particulares ao redor da produção, não para proteger o diretor, mas para monitorar ele. Isso tudo durante as filmagens, só que no dia anterior, um dia antes do lançamento oficial do filme nos cinemas, o Josh Trank fez uma postagem polêmica. Um ano atrás eu tinha uma versão fantástica desse filme, e vocês provavelmente nunca vão ver. É aquele famoso controle de danos, né? A gente só vai ter certeza quando decidirem lançar o Snyder Cut do Josh Trank. Mas acho que é mais fácil ele fazer uma participação no filme novo do que isso acontecer. E quando o filme finalmente chegou aos cinemas, a primeira reação foi de... Puta que pariu, que filha da puta. Não era só um filme ruim, era um filme que parecia incompleto, desconectado, como se tivesse sido montado por partes que não se encaixavam direito. E foi exatamente isso que aconteceu. Boa parte do filme foi reescrito, remontado e regravado às pressas, principalmente depois que o estúdio percebeu que o projeto estava saindo do controle. O estúdio achava o corte inicial sem ritmo, sombrio demais e sem apelo comercial. A Fox queria mais ação, mais efeitos visuais, até macaco de CGI, e um clímax que fosse mais próximo do modelo tradicional de filmes de super-heróis. O comportamento problemático do Josh Trank teria gerado muita desconfiança da Fox, que decidiu assumir o controle criativo nos estágios finais da produção. Resumindo, a Fox não confiava mais no diretor. E uma das maiores pistas para essa picotagem maluca é a peruca da Kate Mara, porque ela precisou usar uma durante as refilmagens. E a diferença é tão visível que algumas cenas parecem de personagens diferentes, simplesmente. Alguns personagens somem sem explicação, arcos começam e não terminam, o próprio vilão, Dr. Destino, some boa parte do filme e reaparece só para ser derrotado em questão de minutos. Sem contar as cenas do trailer que não aparecem no filme, como o Coisa saltando de um avião, o quarteto treinando juntos, a Sue Storm voando em combate e o Reed e o Coisa em missões fora da base. As refilmagens foram feitas sem o Josh Trank no comando direto, e no final a versão que foi pro cinema não representava nem o estúdio e nem o diretor. Era um Frankenstein cinematográfico, costurado às pressas com retalhos de visões que nunca se uniram. E é um filme realmente muito fraco, né, rapaziada? Não só a montagem e direção ruins, mas isso acabou prejudicando muito o elenco. O Johnny Storm é um dos personagens mais carismáticos e engraçados da Marvel, mas esse filme ele não tem nem personalidade. O Senhor Fantástico não parece um gênio, só parece um nerd inseguro e atrapalhado. Enfim, são muitos problemas que resultaram no fracasso. Um fracasso tão grande que cancelaram qualquer ideia de sequência e, pra quem não lembra, tinha um plano muito ambicioso de juntar esse quarteto com os X-Men da era Fassbender e McAvoy, uma espécie de adaptação de Guerra Civil que envolveria um confronto gigante entre as equipes, mas acabou ficando no esquecimento. Que bom, talvez? O meu lado é o seguinte, eu sempre apoio, sempre vou apoiar a visão original do diretor, tá? Eu não gosto quando o estúdio se intromete, na maioria das vezes, quando o estúdio começa a dar pitaco e a visão do diretor desaparece, não dá certo, são filmes na maioria das vezes péssimos, ruins, tá? Só que, se tudo que aconteceu aí, se tudo que relataram sobre Josh Trank for verdade, eu não tô do lado dele não. Pra mim, os dois erraram, tanto a Fox quanto o Josh.